Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um Dreamcast. E hoje a gente trouxe outra sócia da empresa para vocês conhecerem, que é a Bruna, ela já vai se apresentar para vocês. Pessoal, durante a quarentena, além do assunto Covid, a gente teve um outro assunto que ficou em voga, né? Que todo mundo assistiu, que foi a questão da diversidade, do preconceito, né? Por causa dos acontecimentos nos Estados Unidos, e isso acabou se espalhando para o mundo todo. Pensando nisso, a gente resolveu trazer aqui a sócia da empresa, que é negra, que veio de origem pobre e que chegou onde chegou, para ela contar um pouco da trajetória dela, para a gente conhecer um pouco dessa trajetória. Há um tempo atrás, ela fez uma publicação no LinkedIn, onde ela contava um pouco dessa história de superação, teve várias curtidas, um engajamento do pessoal, e a gente pensou, por que não tangibilizar isso num vídeo, tangibilizar isso num Dreamcast e ajudar você que está aí do outro lado buscando uma primeira oportunidade, que de repente se sente meio à parte do que é o comum da sociedade, a se sentir encorajado a entrar nesse mundo, beleza? Então vou apresentar para vocês aqui, bem-vinda Bruna Brandini. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, E aí? pessoal? Até que enfim você veio pro YouTube falar um pouco, hein? Ô, mulher difícil. Gente, eu tenho um pouco de dificuldade para falar em vídeo aqui, mas eu vou tentar passar as minhas experiências para vocês e espero que sejam bem proveitosas. Ah, maravilha, Bruna. Ô, Bruna, vamos começar então no padrão como a gente começa todo o Dreamcast, né? Conta um pouco sobre a sua carreira para nós, se apresenta aí. Tá. Quem me segue, né, no LinkedIn sabe que eu tive muitas experiências profissionais, mas eu vou tentar trazer um pouco aqui dos principais, da onde eu tive mais ensinamento. Então eu vou falar um pouquinho para vocês agora, tá? Meu primeiro contato com o trabalho foi aos 11 anos, por intermédio da minha mãe, que era diarista e precisava me levar para o trabalho. Aos 13 anos, um cenário ficou muito perceptível para mim, porque quando você é pobre, você tem dois caminhos a seguir, né? O que as pessoas criam para você ou o que você mesmo trilha. A primeira opção sempre parece mais fácil, porque aparentemente ela é mais palpável. Então, você possui muitos exemplos próximos dessa realidade. Então, você tem a turma do mal, que quer te levar para o mau caminho, né? Que é o caminho das drogas, da prostituição, prometendo dinheiro fácil. Tem também a opção de deixar a vida te levar, então você faz o mínimo para se manter e fica pensando, se eu conseguir um salário mínimo que dê para viver, já está ótimo. Aqui eu acho que a maioria das pessoas optam por essa opção, né? E tem um caminho que você vai ter que trilhar, e esse aqui você não consegue prever, mas sendo mulher, negra, né, e pobre, você já sabe o que esperar. Eu optei por essa opção. Então, eu comecei a fazer vários cursos gratuitos que encontrava pelo caminho. Nesse tempo, eu comecei a trabalhar no semáforo, entregando jornal e balançando bandeira em concessionária. Certo. Eu particularmente adorava, porque a empresa tinha uniforme de trabalho e uma van que me buscava próximo de casa. Então, eu me sentia só por isso. Só porque eu saía às 5 horas da manhã e colocava lá o uniforme que eu mesma tinha comprado da empresa, tá? Aí eu recebia, acho que uns R$30 por dia e não tinha almoço. No entanto, trabalhar com isso não era fácil, porque eu sentia muita fome, porque geralmente não levava almoço, né? Era muito cansativo ficar o dia inteiro de pé, no sol, na chuva. E tinha muitas humilhações que a gente passava também. Então, às vezes, passava aqueles carrões e jogavam lixo na gente, até pedrada, algumas meninas já tinham levado, para você ver como que é a situação, né? Não é só aquilo que a gente vê bonitinho, acontece muitas coisas ali fora do que você acompanha, né? Do que você consegue ver. Perfeito. Aí, em questão ao almoço, eu fiz a opção também de economizar comida de casa. Então, eu preferia deixar para minha mãe, para o meu irmão, e eu me virava comendo um biscoito, algo do tipo. Aí chegava em casa e depois ia para a escola. Lá era outro problemaço, porque eu não aprendia nada. Quase nunca tinha professor, então era aquela... Não sei se você lembra, Rodrigo, ou se você passou por isso, mas na escola tinha aqueles professores substitutos. Certo. Então, sempre que o professor faltava, né, tinha esse professor que ia lá, dava uma atividade qualquer e valia como presença, tal. Eu achava aquilo horrível, nossa, me deixava muito nervosa, porque
puta, eu trabalhava o dia inteiro e chegava lá, praticamente não aprendia nada, né? Era só uma atividade mesmo, bem simples, bem ensino fundamental, que entregava e já era. Então eu odiava aquilo. Aí foi onde eu conheci também o bullying, né? O assédio sexual, mas eu nunca parava para ficar pensando muito nessas coisas, porque eu já tinha muitos problemas para resolver. Então isso passava meio que batido, e depois de um tempão, na verdade há pouco tempo atrás, que eu comecei a analisar tudo que eu tinha passado naquela época. Aí nos finais de semana eu queria comer pizza, né? E era um tipo de comida que a gente não comprava muito em casa, porque a gente não tinha dinheiro para isso. Então eu peguei e falei, vou trabalhar aqui como garupa de motoboy, eu vou entregar pizza. E no final eu sabia que eles davam a comida pra gente também, né? Então eu trabalhava de dia no semáforo e à noite ficava como motogirl, só pra comer pizza, esfirra, enfim. Eu fui um pouco movida por comida também nessa época. Certo. Aí depois trabalhei um tempo como mecânica de autos, recebia R$20 por semana, mais ou menos, mas tinha almoço todos os dias. Então, na minha cabeça, eu estava economizando todos os dias a refeição na minha casa. Aqui o bullying aumentou um pouco na escola, porque o cheiro de diesel não sai do corpo, então unha, a mão, ela é puro diesel. Mesmo que você passe, que você lave, né, fica com aquele cheiro forte. Aí começaram vários apelidos na escola. Aí tudo bem também, mais um problema, né? Nunca me liguei nisso também. Aí foi nessa época também que eu comecei a olhar para o céu e pedir mais problema. E sempre eu era atendida. Manda mais problema aí, manda. Porque tava pouco. Há tanto problema que eu falei, manda mais. Né? Porque eu pegava um problema e resolvia aquele problema, já vinha outro. Então eu sabia que quando eu terminei, mesmo que eu conseguisse resolver aquele problema, já viria outro. Então eu falava, manda. E sempre eu era atendida, tá, gente? Então, depois de um tempo, eu consegui um emprego melhor. Era mais ou menos 1h30 andando da minha casa. Aí eu comecei a ir a pé para economizar o VT, né, o Vale Transporte, e retomei minha dieta do biscoito, para economizar o VR também. Como que é aí isso? depois Dieta do biscoito, Bruno? A dieta do biscoito. O que acontece? Depois de um tempo, assim, quando você come pouco, depois de um tempo parece que seu estômago se acostuma com aquilo e você consegue sobreviver com pouco. Então, o valor que eu tinha de VR era bem baixo e o que dava para comprar era um biscoito. Aí eu comprava o biscoito e passava o dia inteiro, né? Então, eu dividia aquele pacote para o café da manhã, almoço e janta, que eu comia antes de ir para a escola, e ficou a dieta do biscoito. Então, eu fiz durante eu fiquei no semáforo, né? E depois, quando eu consegui esse emprego melhor, para economizar também dinheiro. Perfeito. Aí depois de um tempo nesse lugar, eu sofri 2 tentativas de abuso sexual quando eu estava indo para casa. E esse era um outro problema de morar em regiões vulneráveis. Abuso sexual, sequestro e roubos se tornam muito comuns. Então, quando eu passava por algo assim, eu chorava bastante, né? E no outro dia já ia trabalhar novamente. Às vezes ia até trabalhar chorando mesmo. Mas se tornou algo comum, assim, durante essa época, né, da minha vida. Aí depois de um tempo, eu fui trabalhar em outra empresa, um pouco mais longe de casa. Pegava o trenzão, ali de São Miguel, para quem conhece São Paulo. Tive que fazer amizade com os guardas ali, para eles me empurrarem para entrar dentro do vagão. Senão eu não conseguia entrar, gente. Então, eu entrava no trem e os pés não encostavam no chão. Eu ficava suspensa até chegar na estação que eu descia, que era Tatuapé. Aí eu aproveitava esse momento para dormir, e às vezes, por causa da dieta, né, do biscoito, que ainda continuava, desmaiava algumas vezes, já dava tempo de acordar antes de descer da estação. Para mim também tudo foi prático. Então era aquele desmaio, estava mais descansada, né, um reset e voltava. E foi a época também que eu comecei a faculdade.
Aí o trajeto de voltar para casa era outro ponto mega difícil para mim. Uma porque era fora de mão e outra porque o percurso era muito perigoso. E por isso eu resolvi alugar uma casa mais próxima da faculdade. E para isso tive que ter mais 2 empregos. Então, na época da faculdade, eu trabalhava para 3 empresas e somando todas, eu recebia mais ou menos uns R$ 1.000. Eu pagava 700 de aluguel, né? A faculdade e as contas de casa. Não sobrava praticamente nada. Então, todo dia eu comia arroz e mussarela. Era a refeição do dia, era isso. E aproveitava para foi sua comer jornada durante a faculdade, é isso? durante a faculdade. Certo. Você fez Porque eu faculdade do quê, optei por Bruno? não. Eu fiz a primeira de gestão ambiental Uhum. e depois eu fiz engenharia ambiental. Certo. E durante o curso, eu optei por sair desse emprego que eu ganhava um pouquinho melhor e buscar experiência profissional com estágio mesmo. Uhum. Então, eu tive que pegar vários trabalhos para conseguir dar conta de pagar as minhas contas, né, na verdade. Sem pedir ajuda de ninguém e tal. Então, era bem ruim, assim, essa parte de alimentação e dinheiro no geral. Uhum. Eu aproveitava para comer nas festinhas dos colegas de trabalho, brava quando tinha aniversário. E eu era do tipo de pessoa que, por exemplo, eu ligava para alguém, falava assim, eu posso passar na sua casa, tal? E a gente, hoje, né, a gente evita ir no horário de almoço, por exemplo, para não atrapalhar. Eu já perguntava que horas que você almoça? 1 hora? Então, 1 hora passa aí. Pra já aproveitar, né? O momento ali pra comer também na casa da pessoa. Ai, gente. Aí, pra você ver, né, que aí eu levantava a mão pro céu e falava, manda mais problema. E teve um dia, uma semana, que eu tive dinheiro pra comprar carne e frango. Lembro até hoje que dói até meu peito. Aí eu não tinha freezer em casa, eu tinha uma geladeira bem pequenininha. Então, coloquei as coisas e fui trabalhar. Uhum. E aquele dia estava um calor insuportável. Então, quando eu cheguei em casa, percebi que a casa estava cheia de água. E o motivo, cortaram a energia elétrica. O antigo morador não tinha pago a conta. Aí eu olhei para o céu, né, e pedi, manda mais. Manda mais problema aí. Aí naquele dia eu perdi a maioria das coisas que eu tinha comprado, porque era mini geladeira, né? Então, pouquíssimo tempo já estragava tudo. Uhum. Aí, tudo bem, eu falei, tudo bem. Às vezes a carne já estava estragada, né? Acabei de comprar no açougue, mas pode estar estragada já, ia fazer mal. Então, eu vou continuar comendo aqui meu arroz e mussarela. Aí, às vezes, quando ficava com um pouquinho mais de fome, misturava um pouco de sal na água, que era a minha comida salgada. Uhum. E de sobremesa, colocava açúcar na água, que aí era a sobremesa. E comia água mesmo. Literalmente eu comia água, gente, quando eu tava com muita fome. Só pra barriga não ficar fazendo aqueles barulhos, né? Terríveis. Uhum. Aí depois disso eu passei por algumas empresas públicas e privadas. Conheci a verdadeira política, porque hoje não, né? Na verdade a maioria das pessoas só conhece aquilo que passa na televisão. E eu tive uma proximidade muito grande com partidos, com as pessoas da política mesmo, e com empresas que prestavam serviços públicos, né? Uhum. Aí foi nessa época que eu sofri várias ameaças por querer praticar o certo. Eu vi muita coisa de errado, muita. Nossa, vocês não tem noção, assim, das coisas que eu vi. Uhum. E acredite que depois, né, uma das empresas que eu trabalhei, eu cheguei lá. Eu sempre trabalhei em empresas pequenas, na verdade. Acho que eu trabalhei em umas 3 empresas que eram de porte médio para grande, mas a maioria eram empresas pequenas. Em uma dessas empresas pequenas, eu cheguei, ela prestava serviços públicos também, e na época eu vi que eles não faziam nada de mapeamento de processo, administrativo, nada. Então eu acabei fazendo tudo o que uma empresa deveria fazer no mínimo. E então o dono da empresa me chamava muito, tá? A gente tinha muito contato.
Só que a esposa do cara também trabalhava nessa empresa. Uhum. E, meu, ela acabou transformando a minha vida ali num inferno. E até apanhar, assim, eu quase que apanhei em alguns dias dela. Só por causa disso, que ela achava que eu queria seduzir ali o marido O dela. marido dela. Uhum. Então foi bem difícil, porque eu fiz o meu melhor, eu entreguei, transformei a empresa, e mesmo assim tive problemas, né? Então tudo que eu fiz, na verdade, foi em vão, eu fiquei bem triste ali. Uhum. Quantos E anos você tinha, Bruna, nessa época? percebe, eu acho que faz, deixa eu ver, acho que eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. Uhum. Tá. Então, durante toda a minha estrada, eu vi de tudo, vi o que eu não poderia me tornar, Uhum. aprendi a ser humilde, né? A respeitar a ideia que às vezes o melhor trabalho de uma pessoa não pode ser o melhor trabalho na minha visão, mas foi na dela. Porque em vários momentos assim da minha vida, eu tentava entregar o melhor e o meu chefe geralmente falava que aquilo não era suficiente, xingava. E eu acho que as pessoas, elas aproveitam muito da classe baixa mesmo, sabe? Porque a gente não tem o costume de tipo, ah, você fez o negócio aqui errado, meu, você é burro, você é não sei o quê. A gente não tem o costume de discutir. A Uhum. gente só recebe aquilo, leva para casa, chora, chora, chora e bola para frente. Então, eu ouvi tudo que eu não queria fazer na minha vida e o que eu poderia me tornar para ser melhor do que todas as experiências assim que eu passei. Uhum. Uhum. E aprendi também, né, que antes de criticar, eu preciso conhecer as deficiências da pessoa, porque às vezes, por exemplo, às vezes eu chegava, sei lá, atrasada em algum lugar, mas não era porque eu queria, né, era porque eu, tipo, demorava 2, 3 horas para chegar no trabalho e aquilo não era levado em consideração. Aham. Então, Aham. eu também aprendi um pouco disso. E eu acho que os principais pontos aí da trajetória profissional foi essa. Aham. E aí, ô Bruna, vamos falar então assim, ó, pegando esse gancho, né, do que você comentou da trajetória, que você vem, até a última empresa que você contou pra gente foi uma empresa onde você olhou mudanças de processo, gestão de Uhum. processos, coisas que você queria buscar. Qual a importância disso, da gestão de processo? Que acabou sendo a área que você meio que se especializou e trabalha conosco hoje, né? Então, qual é essa importância da área de gestão de processos para as empresas? Eu acho que se não existe um mapeamento de processo, não existe isso, você não tem uma empresa. Porque você tem que saber como que a sua empresa funciona. Se alguma pessoa perguntar para você como que a sua empresa funciona, você tem que saber passo a passo, todas as ferramentas que você utiliza, tudo. Uhum. E em todas as experiências que eu tive, as empresas que não tinham isso, elas acabaram falindo, porque você perde o controle do que está acontecendo, né? Uhum. Então, isso é mega importante em todas as empresas, seja ela pequena, grande, todas as empresas. Ela tem que ter um mapeamento dos processos. Certo. E como é que você fez para começar a mexer com isso? O que te interessou nesse mundo de gestão de processos? Porque você falou, né? Você fez gestão ambiental e depois você fez engenharia Sim, ambiental, né? Engenharia ambiental também, sim, né? E obviamente o engenheiro mexe com processos, né? Precisa conhecer, sim. mapear, né? E o que te chamava a atenção nessa área? Eu acho que eu tenho um tique nervoso para organização, Uhum. então todos os meus passos, assim, eu meio que já mapeava na minha mente. Certo. Em todas as experiências que eu tive, como eram empresas pequenas, eu conseguia fazer todos os processos. Então, eu fazia processo de compra, de venda, processo de engenharia, acompanhei muito obra civil até. Então, eu conseguia fazer todo esse mapeamento de processo. Ô, Bruna, e aí quando que a gente hoje trabalha na empresa com uma ferramenta, né, de gestão de processos, que é o Pipefy, né, somos parceiros deles. Quando você conheceu o Pipefy, o que você achou dessa ferramenta e dessa proposta de ser uma ferramenta para gestão de processos? Então, pessoal, na ADRIM, eu entrei como administrativo, né, já direto no setor administrativo.
Então, eu tive contato com todos os processos da empresa porque eu mesma fazia. Aí o Rodrigo, ele conheceu o Pipefy e me apresentou. E de todas as ferramentas assim que a gente conversou, né, que a gente discutiu, o Pipefy era a melhor ferramenta, por causa das diversas funcionalidades que ela tinha. Então a gente começou a colocar processo de RH, financeiro, tudo dentro dessa ferramenta. E hoje ela já evoluiu bastante, então ela consegue melhorar os processos que a gente tem. Então, em questão de tempo, ela utiliza muito menos tempo nosso agora para fazer qualquer tipo de modelagem, porque agora ela tem vários templates que a gente pode usar. Uhum. Então fica muito mais fácil a gente fazer esse controle, né? Principalmente a gente que é de empresa pequena, a gente tem poucas pessoas fazendo muito. E é muito importante ter uma ferramenta que nos ajuda tanto nesse processo. Uhum. Você tem alguns exemplos, ô Bruna, de processos que você tem implementado com o Pipefy que você acha legal de compartilhar, assim? Eu acho que um importante que a gente fez foi o portal do RH, né, que a gente não tinha. Uhum. Então, hoje a gente tem um portalzinho que todo mundo consegue acessar, gerar demandas por ali, e muito brevemente eles vão acompanhar também essas demandas. Então, acaba diminuindo o tempo nosso de trabalho, porque a pessoa não tem que ficar ligando para a gente, perguntando como está a solicitação dela, ela já consegue receber tudo por e-mail, as informações. Então, é bem importante para a gente hoje, né? A gente trabalha com tudo, na verdade, que a gente faz, a gente trabalha com o Pipefy. Até nas sprints que a gente faz, tudo tem Pipefy hoje, até nos nossos clientes, né, para o pessoal acompanhar. A Mayara mostrou um vídeo, pessoal, vou até deixar o vídeo linkado aí, como é que a gente usa o Pipefy como uma solução para gestão de sprints, né? Utilizando o método Scrum e Pipefy ao mesmo tempo, né? Eu vou deixar o link aqui em cima no card para vocês, tá? Ô, Bruna, um outro ponto aqui, deixa eu só que eu queria abordar contigo, que assim, que acho até, falando um pouquinho da sua trajetória, que a gente não tratou, né? Depois da faculdade, você acabou fazendo até um mestrado, não é isso? Foi. E o mestrado do que você fez? Eu fiz em planejamento urbano, né, cidades inteligentes e sustentáveis, bem legal também. E como é que você acha que isso se conecta com gestão de processos, assim, olhando para esse... Na verdade, Rodrigo, eu acho que tudo, na verdade, se conecta com processos. Você vê até pelo Masterchef. Vou falar de Masterchef, gente, que o Rodrigo gosta. Você vê que as pessoas lá que têm uma receita, elas têm uma receita na mente do que fazer. Uhum. Mas o cara que começa com um processo que é mais demorado e vai deixando lá o processo correr e depois vai fazendo os outros processos, entendeu? Já tem tudo mapeado de quanto tempo leva cada ação, ele se dá melhor nas provas, ele não fica perdido. Então você vê que quando a pessoa ela sabe ali o que tem que entregar, mas ela não sabe quais são os processos daquela entrega. Então ela acaba se perdendo, não entrega nada e sai pela porta. Certo. Muito, muito bom. E o mestrado, ele foi muito disso para mim, né? Porque eu comecei a ter um contato mais prático mesmo, mais direto, com processos de planejamento urbano, que era onde eu queria atuar, né? Antigamente. E aí, como que foi entrar nesse mundo de BI, numa empresa de tecnologia que pensa em data science, em cultura de dados? Como é que foi isso para você? Eu sempre fiz cursos voltados para a área de TI. Então, eu já fiz manutenção de computador, web design, fiz algumas coisas já voltadas, porque eu sempre fiz um pouco de tudo, né? Então, era aquela funcionária que trabalhava com todos os setores. E a DRIM me trouxe uma nova visão de transformação mesmo digital. Foi onde eu mais aprendi sobre, foi onde eu mais conheci pessoas com diversas especialidades, né? Então é muito legal para mim trabalhar na DRIM. E acho que
Bruna, agora a gente está chegando aqui no momento final, né, do Dreamcast. E aí, dada essa história toda que você contou, né, a superação mesmo, porque você sai de um grupo social, né, de pessoas que geralmente não têm muita chance de crescer, e você cresceu. Hoje você é sócia da empresa, hoje você já tem mestrado, você alcançou uma série de coisas nessa jornada tão legal que você contou pra gente, né? E aí eu queria te pedir uma ajuda que é justamente de o que que você pode compartilhar com aquela pessoa que está assistindo o vídeo agora e que ela se espelha em você, que ela se vê como você tempos atrás para chegar onde você chegou. Que conselho que você daria para essas pessoas? Primeiro é não pedir mais problema, porque quando você pede, ele vem. Certo. Aí, por outro lado, eu acho que quando a gente é de uma classe baixa, né, a gente não tem muita perspectiva. Eu nunca tive um sonho, assim, puta, eu vou fazer engenharia, vou cursar alguma coisa, vou fazer um mestrado, nunca foi meu sonho. Então, eu acho que ter sonhos é bem válido, é bem importante, para quem é de classe baixa também, você tem que ter alguma coisa ali para alcançar. Certo. Aí o mestrado, para vocês terem uma ideia, o mestrado era uma coisa que eu nem sabia o que era, na verdade. Fiquei sabendo há uns anos antes de começar a faculdade, o mestrado, né? E foi bastante importante também, onde eu conheci pessoas bem legais, que me deram um suporte emocional até, porque não é fácil, né? Você sai do ensino médio ali, onde você não aprendeu praticamente nada, você vai, faz a faculdade. Então, na faculdade, eu peguei exames, acho que o primeiro ano de faculdade, eu peguei exame em todas as matérias, porque ou eu dormia, ou eu não entendia nada. Então, eu fiz Certo. exame em todas as matérias. Só que eu não tranquei, continuei, porque eu sabia que aquilo, tudo que aconteceu assim, na minha vida, eu achei que foi importante, eu tirei ensinamento de tudo. Então, é não desistir mesmo dos seus sonhos, né? Ter sonhos primeiro, não desistir deles. E saber que se você tem algum problema, é porque você consegue resolver. Certo. Você nunca vai ter um problema que você não vai conseguir resolver. Se foi dado para você, é porque você é capaz de resolver aquilo, de superar. Uhum. E olha só, hoje, imagina que eu sou, acho que uma das pessoas que tem mais experiências, né, profissionais da DR. Então, eu tenho uma visão quase que panorâmica aí de vários setores. Então, eu consigo hoje atuar em várias linhas de negócio, ajudar várias pessoas, né, de diferentes perfis. E eu acho que isso é muito importante, tanto para mim quanto para a empresa mesmo, que me deu essa oportunidade de ser sócia. Eu acho que é isso. Não Maravilha. desistir, correr atrás mesmo, que um dia pode ser tarde. Pode ser com quase 30 anos? Pode ser quase 30 anos. Pode ser um pouco depois? Pode. Mas vai dar certo. Maravilha. Bruna, então vou agradecendo aqui sua participação. Muito obrigado por compartilhar essa história com a gente. E para você que está aí do outro lado, né, você curtiu esse vídeo, curtiu essa história? A gente tem outros vídeos como esse, né? A gente tem o Dreamcast, os 3 primeiros que foram feitos, essa daqui é a edição 4. Se você gostou, deixa um like, compartilha o vídeo. Aqui eu vou reforçar, né? A gente está com uma meta de chegar em 1.000 inscritos até o final do ano. E eu conto com você que está aí do outro lado para que a gente chegue lá. E aí compartilha com pessoas que vocês acham que essa história seria legal de ouvir, que se sentiriam melhor, que se sentiriam motivadas. E vem com a gente, aguardo vocês aí nos próximos vídeos, semana que vem tem mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais.